Muita paz. Saudando a todos nesse momento de pandemia, nós estamos enviando uma mensagem para o nosso horário de palestras. E eu queria falar hoje sobre evangelização, porque eu estou me credenciando a professora evangelizadora. E a evangelização, como a gente desconhece, ela tem ligação com o evangelho, e eu sempre digo que o evangelho é a melhor constituição de um país, é o melhor manual de instrução de uma pessoa, ele é a melhor carta de paz, ele é deveria ser o tratado das relações humanas na ONU, é o evangelho. E a evangelização, na realidade, ela é a construção do reino. Na primeira revelação, nós tivemos Moisés, que veio à terra, foi enviado para fazer a primeira revelação e ensinar os mandamentos, ensinar o que nós podíamos, o que nós não deveríamos fazer, nos civilizarmos um pouco dentro de uma ordem moral e tentar atingir a plenitude a que nós somos destinados da evolução. Nós éramos muito imperfeitos naquela época e as crianças eram muito limitadas também. Toda a humanidade era limitada. A gente não tinha cultura, a gente não tinha conhecimento, tinha uns poucos que se esforçavam para estudar, mas o comum não era a plenitude intelectual do ser humano. E aí, depois de Moisés, uns 1900 anos depois de Moisés, veio Jesus. Jesus, o nosso grande governador, o nosso mestre, amigo, o nosso modelo de cristão, veio à Terra para fazer com que o homem seguisse uma nova etapa na sua caminhada. E Jesus veio ensinar outras coisas. Não veio mais ensinar o que a gente podia, o que a gente não devia. Ele veio simplesmente para que nós aprendêssemos a educar o nosso espírito. E Jesus deixou o seu exemplo e as suas falas sempre em direção à construção do reino de Deus dentro de nós. Em Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19, Jesus começou essa caminhada junto ao mar, quando ele encontrou Simão, que era chamado de Pedro, e André, que estavam lançando redes ao mar. E os dois pescadores foram surpreendidos quando Jesus disse a eles: "Vinde após mim, que eu vos tornarei pescadores de homens." E foi a partir daquele convite que Jesus conseguiu juntar espíritos designados para aquela caminhada, que todos eram tudo planejado, tudo era bem estruturado, e foi convidando um ao outro até atingir uma turminha de 12 apóstolos com todas as diferenças possíveis. De espiritualizados, eles tinham o quê? Alguns tinham a religião hebraica, e como não eram pessoas de função, por exemplo, de muita posse, eles eram pessoas simples, então eles eram os hebraicos mais humildes. E eram pessoas que só sabiam que tinham que trabalhar. E quando Jesus lhe fez esse convite, pescador de homens, eles não entenderam muito bem, mas como a figura imponente, o convite foi uma coisa de muito amor, muita sabedoria, eles acompanharam Jesus. E em toda a sua caminhada, Jesus sempre
intuiu que nós deveríamos construir o reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, está em Mateus. O reino de Deus estará dentro de vós. A construção do reino de Deus na terra é tarefa que se inicia dentro de cada um. É a construção íntima do reino interior. E a tarefa de Jesus era tentar educar, levar esse espírito imortal para um processo de educação. Que ele conseguisse entender a evolução espiritual, que ele conseguisse entender as leis de amor, as leis naturais e atingisse, depois da sua caminhada, a sua plenitude no processo de evolução. E a grandiosa tarefa de construção do reino de Deus na Terra depende da construção íntima de cada um de nós. Nós nunca vamos conseguir fazer a modificação do mundo, tornar o mundo mais amorável, tornar o mundo mais justo, se nós não estivermos dentro de nós esses sentimentos e essa vontade firme de sermos mais amoráveis, sermos sempre justos, sermos aqueles homens de bem que procura o seu espaço, evoluindo através do espírito, tornando os seus preceitos de obediência, caridade, amor ao próximo, perdão, bem vivos na sua atitude, e que nós temos que, no final, atingir a nossa grande tarefa, é uma fatalidade em direção ao progresso. Nós provavelmente não vamos conseguir evoluir nessa reencarnação atual, mas a gente teve milhares de reencarnações e teremos mais milhares de reencarnações para conseguir evoluir. Porque na justiça, Deus é justo e a sua justiça está na reencarnação. Que nós somos filhos imperfeitos, nós cometemos erros, nós cometemos equívocos, nós temos um potencial muito grande de nos aperfeiçoarmos, nós temos um modelo para seguir, que é o modelo de Jesus, e que se a gente não conseguir fazer dessa vez, a gente vai fazer uma outra vez. Nunca ficaremos parados, nem retrocederemos. Pode ser que a gente venha só de viagem numa dessas reencarnações e resolva só contemplar o belo. Mas não é assim que a gente se espiritualiza. A gente se espiritualiza junto ao nosso próximo, junto a todas as pessoas que nós temos que viver, junto à nossa família. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa é a nossa grande meta. Cada um de nós tem dentro de si o germe da perfeição. E a doutrina espírita nos ensina que somos destinados ao progresso e à perfeição, sim. Não vamos chegar a ser deuses, mas podemos chegar a ser filhos de Deus, semelhante a Jesus, que é nosso irmão, e termos aprendido, através da evolução do nosso espírito, nosso aperfeiçoamento espiritual. Evangelizar é um tema muito, muito interessante. Evangelizar com Jesus. Então, ela é uma tarefa mais profunda. É a educação com Jesus. É a educação do espírito, que era preconizada pelo nosso mentor na Casa Espírita, Eurípides Barçanufo, e até em Sacramento tem uma escola que funciona dentro dos preceitos pedagógicos de educação do espírito. Nós tivemos a felicidade de visitar. Então, o nosso centro espírita ele não está sem uma função, ele está com uma grande tarefa. Nós temos que educar todos os espíritos,
os espíritos jovens e os espíritos mais velhos. E esse desenvolvimento da educação espiritual, ele é gradativo, ele é harmonioso, né? E vai fazer com que nós somos espíritos imortais, e nos tornemos espíritos imortais transformados em nossa essência divina que nós temos dentro de nós. Para a ação evangelizadora na casa espírita, nós precisamos ter uma organização doutrinária, nós precisamos ter um bom nível de compreensão da doutrina, do evangelho, nós temos que ter orientação moral com a base no evangelho, porque é através da nossa atitude, do nosso acolhimento, da nossa empatia, é que nós vamos desenvolver no nosso próximo esse germe de progresso. Nós temos que ter qualidade relacional, nós temos que ter, nas relações interpessoais, sempre lembrar Jesus. Jesus conviveu com pessoal de todas as camadas sociais, desde o sinédrio até os gentios, e Jesus não pôde, teve que desenvolver uma empatia, né, sem perder o seu foco nas suas crenças, no que ele queria ensinar, mas teve que ter a capacidade de acolher as pessoas, e muitos ele acolhia pelas deficiências físicas que as pessoas tinham, porque eram muitos, eram leprosos, eram viúvas, eram abandonados, eram pessoas que tiveram várias doenças, tinham patologias que faziam com que não se tornasse uma pessoa normal, porque no tempo de Israel, se a pessoa tinha uma doença, ela era afastada da comunidade, que ela não podia se relacionar familiarmente tendo uma deficiência. Se era aleijado, se ela tinha lepra, ela era afastada da sociedade, porque não era considerada como uma pessoa de atividade, ela não tinha condições de ter atividade. Então Jesus teve que se relacionar com todos, com essas pessoas que eram afastadas e com as pessoas que afastavam. Então ele teve que se manter dentro dos seus ensinamentos e tentar passar para todos eles o que deveria ser feito. Quando se desenvolve a casa espírita, a evangelização, nós temos que ter o sentido de acolhimento. Por quê? O espírito tem que se sentir como pertencendo a alguma coisa. Então, a evangelização, nós sempre temos que oferecer bem-estar, nós temos que deixar que a pessoa sinta confiança, nós temos que ter fraternidade com esse espírito, nós temos que ter aprendizado com eles, porque isso é uma via de dois sentidos. Nós aprendemos e eles aprenderão conosco, porque nós somos também espíritos imperfeitos, mas a nossa meta é fazer com que aquele espírito seja educado. Então, na evangelização, nós vamos desenvolver vínculos afetivos, vamos desenvolver um ambiente harmonioso e seguro nas nossas atividades, nós vamos ter comunicação, nós temos que ter empatia com todos, nós temos que ter, principalmente, atividades de vivência da doutrina, para que seja realmente uma educação do espírito. Não podemos ficar só no teórico, na doutrina, nós temos que pensar, estudar, pensar e transformar. Então, a gente tem que ter a atividade de vivência. E temos que ter recursos materiais e didáticos. Nós vamos desenvolver tudo através
da arte, que nós conseguimos, né? E a criança, a gente tem que pensar que ela é um espírito imortal. Ela não é uma folha em branca. Ela é aquela criança que nós temos na nossa frente, ou jovem que nós temos na nossa frente. Ele teve o seu ontem e terá o seu amanhã. E hoje vai depender de mim o que eu posso ajudá-lo. Tem uma frase de Bezerra de Menezes que diz assim, ó, a criança é o forasteiro do infinito, em busca de experiências e à procura da evolução espiritual. E é isso. E não é só a criança. Nós todos, seres adultos ou crianças, somos forasteiros do infinito. Nós temos as nossas experiências e nós estamos à procura da nossa evolução espiritual, que nós chamamos, já na fase adulta, de mudança íntima, em busca da nossa essência. E a criança, eu acho interessante isso, ela não é um homem pronto, essa frase. Nem uma miniatura de homem e nem uma página em branco. A criança não é nada disso. Ela é um adulto e que teve ela é um espírito adulto, imortal, e teve as suas experiências anteriores. Ela é um ser espiritual. Ela apresenta uma biografia espiritual que tem as suas conquistas e as suas dificuldades. Ela tem dentro dela as vitórias que ela adquiriu, os equívocos que ela cometeu, tem as suas virtudes que a gente desconhece, mas está nela, tem as suas imperfeições, e que se expressam toda essa bagagem vai se expressar na sua vida física, através das suas aptidões, dos seus temperamentos, das suas tendências. E nós temos que cuidar que esse temperamento, ele não é um legado espiritual da família, ele é um legado espiritual da criança, ela veio com ele, né? Então, quando nós entramos numa família, nós temos aquela coisa assim, como a gente eu sou um espírito mais velho, né? Quando eu era criança, eu não tinha conhecimento de computação, eu não tinha aquela tendência de observar o meio ambiente. As crianças hoje em dia já nascem com isso, né? Elas já nascem sabendo, tem as suas opiniões formadas. A gente não tinha muita opinião, a gente tinha que mais calar e obedecer. Nós éramos treinados para sobreviver. Hoje em dia não, hoje em dia a criança, a gente parte da realidade dela e vai tentar trazê-la para uma realidade futura que será a evolução espiritual. Então, ela tem uma cabeça, ela tem um coração e ela tem as mãos, ela tem que aprender a pensar, a sentir e a agir. E cada criança é um espírito imortal, né? Que está reencarnado para progredir. E ela tem o que ela busca? Ela busca felicidade, ela busca a reparação dos seus erros, quando ela tiver a consciência do moral, ela quer superar as suas imperfeições e tentar ser uma pessoa linda, né? E a nova geração de espíritos, as crianças de hoje em dia, eles são mais adiantados que nós, bem mais adiantados que nós. Eles já vêm com a tendência de acessar uma rede de comunicação. Eles pegam um telefone desde mais tenra idade e começam a mexer nos botãozinhos e logo em seguida descobrem para que serve aquela maquininha. Eles têm uma evolução tecnológica. Tem coisas que não são surpresa para eles. É como se fosse uma ferramenta que eles já dominavam. Eles já tinham. Não era só pegar a colher que eles tinham que aprender, eles tinham que aprender outras coisas. Então, nós tivemos que aprender só a pegar a colher. Eles já vêm aprender a gerar atividades a partir da tecnologia que existe no mundo. Então, a educação deles é diferente da nossa. Nós não podemos querer transformá-los no nosso modelo, nem doutrinarmos, nem treinarmos eles, né? Porque eles têm consciência ambiental. Geralmente as crianças não gostam de comer carne. Eles têm os seus interesses, eles têm as suas estratégias de comunicação,
Eles fazem cada coisa que a gente às vezes não acredita. E eles têm muitas habilidades. Então a gente tem que ter presente isso, que a criança de hoje não é a criança de antigamente, do nosso tempo. Então nós, como evangelizadores, nós temos que nos preparar com a didática especial para evangelizar essa criança. E é complicado, porque a nova geração, ela tem inteligência e razão precoce. Eles sabem por que eles querem as coisas e sabem por que não querem. Então, não é assim, mas o pai quer que tu faça. Não tem o pai que quer que tu faça isso. A gente tem que raciocinar com a criança. Se seria bom que ela fizesse isso ou não seria bom. Ela tem o sentimento do bem. Elas têm o sentimento do bem inato nelas, né? Elas creem na espiritualidade. Isso elas têm, dentro delas, elas já têm aquela chama que existe uma coisa diferente dentro delas. E elas são espíritos predispostos a assimilar as coisas. São muito dispostos. E elas têm que se socializar e construir as habilidades sociais. Como? Eles vão ser cidadão do universo, eles vão ser agentes de transformação, eles vão assumir posturas, princípios e ideias, eles vão refletir sobre liberdades e limites, e eles vão ter ações e reações, e a criança de hoje consegue se adaptar a viver em isolamento. A gente antigamente não entendia isso. O isolamento da criança antigamente era castigo. E hoje em dia eles têm essa necessidade de isolamento porque eles têm que preservar a vida por causa da pandemia. Então a criança é totalmente diferente do que era no nosso tempo. Eu queria dizer então o seguinte: a ação evangelizadora, ela tem uma finalidade, que é aprender a amar a Deus, a si e ao próximo. Essa é a ação evangelizadora, que é o que Jesus queria que nós fizéssemos. Ela tem um objetivo primordial, é formar o homem de bem. E esse homem de bem, mesmo que ele tenha seus equívocos, ele tem que mostrar que ele está se esforçando para ser um homem de bem. Ele está no caminho e ele terá o tempo que ele precisar. E os eixos para formar esse homem de bem, ao meu ponto de vista, vem o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Eu sempre pensei assim: na erraticidade, todo mundo deve ser espírita, né? Mas não é. Na erraticidade, não é todo mundo espírita. É como aqui no mundo. A erraticidade é igualzinho como aqui. Mas eu tenho ideia de que o mundo futuramente vai se dividir em duas grandes partes. Uma parte que vai acreditar na reencarnação, que é a justiça de Deus, é a misericórdia divina, que nos oferece a oportunidade de nos modificar. E a outra parte, que não acredita, é a parte que vai acreditar. Então, o futuro da mudança, da evangelização, o futuro da educação do espírito, nós temos que ter sempre presente que se nós não conseguirmos educar o nosso espírito agora, nós não podemos parar de tentar. Nós vamos vir na reencarnação e tentar de novo educar o nosso espírito, porque essa é a ação evangelizadora de Jesus. E essa ação evangelizadora, ela tem um acolhimento. O espírito é acolhido, ele é chamado para fazer o seu aprendizado. Tem que fazer o seu aprendizado. A partir do momento que a pessoa aprende, que ela pensa de uma maneira diferente, ela se transforma. E a partir do momento que a pessoa se transforma, ela vai oferecer bons frutos. E quem vai receber essa colheita é a humanidade. Então, nós vamos aprender, nós vamos nos transformar, mas a humanidade é que vai receber a colheita farta e boa quando o homem se
espiritualizar. Como semeadura, a gente tem que se informar, a gente tem que se aprimorar e a gente tem que se transformar. Evangelização não é a creche do centro espírita, né? A criança não vai para lá para brincar, nem vai lá para ser cuidada por uma tia. Evangelização, a criança vai para lá, vai estudar o evangelho, vai estudar a doutrina espírita, vai conversar, nós temos que fazer ações sociais, sim. E a criança, ela tem que aprender que o centro espírita não é só aquele cantinho da evangelização, que o centro espírita é toda a casa espírita. E todos os trabalhadores espíritas, desde a diretoria até os evangelizadores, trabalham para evangelizar e educar os espíritos. Os pequenos, os médios, os grandes e os sêniores, que é o nosso trabalho. E eu queria deixar uma mensagem de paz, uma mensagem de acolhimento. E pense nisso. A gente sempre pode educar o espírito. A gente tem que pensar que agora nós temos tempo para pensar, estamos numa pandemia, que o mundo só vai ficar melhor a partir do momento que eu não pegar mais a pensão emergencial que o governo ofereceu para as pessoas que não tinham salário, e todo mundo vai lá e pega, né? Quem precisa e quem não precisa. Isso não é evangelização de espírito, isso é ganância, isso é erro, é equívoco. Então, que tenhamos, a partir de amanhã, uma semana muito produtiva, que as bandeiras não se tornem mais vermelhas, que as bandeiras voltem a ser laranjas e amarelas, e que a gente consiga dominar a pandemia, e vamos rezar por aquelas pessoas que vão nos abandonar agora, e que tenham sempre muita luz, muita paz, que sejam encaminhadas. E a todos vocês, um grande abraço fraterno. Que assim seja.